Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas essa mensagem vai estar sendo vista, mas é com muito carinho que eu estou aqui. Eu me chamo Pedro Gabriel, sou psicólogo, psicanalista. Estou aqui a convite da Faculdade Pernambucana de Saúde para promover algumas reflexões, né, um encontro com a vida, né, sobre o Setembro Amarelo, que vocês podem conferir aqui nessa primeira apresentação, né. É um prazer muito grande estar aqui, é uma alegria genuína, tá certo? Então vamos começar a falar um pouco sobre o que é o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é um mês que a gente poderia chamar de sagrado, né? Sagrado no latim significa separado. É um mês que a gente separa para tecer algumas reflexões sobre a vida e sobre eventuais razões que poderiam levar à antecipação, né, indevida do seu término e o que nós podemos fazer, né, para ajudar quem está perto, para olhar melhor para quem está perto. Esse mês separado, esse mês sagrado, esse Setembro Amarelo, ele já existe no Brasil desde 2015, existe no restante do mundo desde 2003, e ele remonta a um fato lamentável, né, ocorrido em 94 nos Estados Unidos, quando uma família, né, passou por uma grande dor de perder um de seus membros, né, um jovem de apenas 17 anos, quase um adolescente, um jovem adulto, que decidiu por fim, né, por cabo a sua vida, usando para isso como meio o seu Mustang 68, um carro que ele amava bastante, né? E esse carro, esse Mustang, ele era amarelo, de modo que as famílias, de modo que a família do rapaz, o Mike M, decidiu no seu velório utilizar o momento para alertar outras famílias sobre o grande risco, o grande perigo de um mal silencioso que muitas vezes se estende, né, como uma sombra, de maneira silenciosa, de maneira quase invisível, nas famílias. Alertaram, né, o Dave e a Darlene, os pais do Mike, alertaram as famílias para o perigo de se ter um membro da família adoecido sem que tenha a devida atenção, né? E aí, para celebrar esse momento, para alertar as famílias, para transmitir a sua dor, eles distribuíram alguns laços amarelos, o que eles chamaram de Yellow Ribbon, né, o laços em amarelo, e foi aí o início do Setembro Amarelo, a primeira campanha de laço amarelo, a primeira campanha de prevenção e de reflexão sobre o suicídio. Isso aconteceu no dia 10 de setembro de 94, e desde então esse risco, né, do suicídio, ele vem sendo divulgado, vem sendo propagado, vem sendo refletido, porque há uma importância, há uma urgência nisso, né? Segundo dados oficiais da OMS, e para nós, profissionais de saúde, os dados epidemiológicos eles são importantíssimos. Se aponta, né, a gente sabe hoje, que o suicídio no mundo todo, ele está entre as três, na verdade, né, entre as três principais causas de morte entre pessoas que estão entre 15 e 44 anos. Então isso é muito grave, é um alerta muito grave, não é? Para que vocês tenham ideia, são todos os dias mais de 1.600 mortes por essa razão. É uma morte a cada 45 segundos, é um número alarmante. Então isso faz com que a gente precise, com que a gente tenha, né, como dizia o Mozart na ópera A Flauta Mágica, né, a gente tenha o dever de amparo. A gente não pode ver, né, o sofrimento que está do nosso lado, às vezes num colega de trabalho, às vezes no vizinho, às vezes em um filho, às vezes em um familiar indiretamente próximo, como um tio, um primo, e nos omitirmos a prestar algum dever de amparo, a prestarmos ajuda. Não é? O suicídio ele nos assusta, ele nos constrange, gera entre as pessoas a dificuldade de que se toque nesse assunto, porque a gente não tem uma educação para a morte. A gente está preparado para a vida. Todos os apelos diários são apelos de vida, né? E que bom que isso existe. Mas a morte é um destino fatal, né? É uma experiência para a qual devemos estar preparados. E preparar-se para a morte não significa antecipá-la. Preparar-se para a morte significa viver intensamente a vida e permitir que sua chama queime livre e espontaneamente até que ela decida por si só, a vida, né, não nós, pelo fim. Né? E essa é a grande questão. Há um poeta daqui do Recife, o Evaldo Coutinho,
que definia a morte como sendo o destino final, fatal, é aquele ponto de não retorno. É um naufrágio tão intenso que naufragam não somente o navio, mas também as águas, tudo ali termina. Então há que se perguntar por que é que tantas pessoas, hoje em dia, decidem por prematuramente extinguir uma chama que poderia ainda queimar por tanto tempo, né? Mas por que isso acontece, né? E a gente chega nesse ponto da nossa conversa. Quais são as causas, né, possíveis do suicídio? É importante que a gente entenda, né, que a antecipação da morte, a diluição total, a pulverização de qualquer possibilidade de continuidade da existência, ela tem raízes muito profundas, né? Existe um equívoco muito comum, divulgado no senso comum, e lamentavelmente transmitido por meio de séries, de uma propaganda não especializada, não é, que afirma, o que propõe, que o suicídio ele poderia ter como causa adversidades do dia a dia. Isso não é necessariamente verdadeiro. Na verdade, nada aponta para isso, né? Existem poderosos mecanismos, inclusive etológicos, evolutivos, mecanismos biológicos até, de autopreservação da vida, né? Gatilhos que eles são suprimidos por razões patológicas, né? Porque as pessoas estão doentes, e por isso podem chegar a esse ponto. Então ninguém se mata, ninguém chega a essa opção fatal, né, definitiva, porque não conseguiu passar numa prova, porque terminou uma relação, porque perdeu o emprego, ou porque o familiar faleceu, né? Existe uma necessidade de estrutura. É preciso que haja uma estrutura de adoecimento prévia, anterior ao ato, que vai fazer com que esses eventos nocivos sirvam como mero gatilho para que a pessoa se precipite nessa que não é a solução para nenhum dos problemas, né? Mas assim, não é o fato em si, não é a dor em si, não é a perda em si que leva ao suicídio, mas uma estrutura patológica, doentia, que se estende no tempo, né, que não teve a devida atenção, o devido cuidado, e que faz com que essas experiências, que são suportáveis para a maioria das pessoas, seja insuportável para esse conjunto de pessoas. Daí a importância para que a gente perceba essas necessidades o mais rápido possível, né? Aqui estão alguns dos padecimentos que a OMS associa, estabelece o que a gente chama em ciência de correlação positiva, né, ou comorbidade, entre o suicídio, né, o adoecimento mental, né? São quadros de depressão, de transtorno de humor bipolar, a dependência de drogas, álcool inclusive, né? O álcool é uma droga perniciosa, né? O uso abusivo de álcool tem destruído muitas famílias, muitas referências de vida para muita gente, né? E a esquizofrenia, tá certo? Então, o que é que eu estou transmitindo para vocês com essa informação, né? Então, existe um quadro de adoecimento que se estende no tempo, que não dura somente 1 ano, 2, 3. A gente sabe que o risco, não é, a janela de risco, ela é muito rápida, daí a dificuldade da gente fornecer ajuda para as pessoas que estão nessa situação. Entre o momento da decisão e o da consecução do ato, entre esses dois momentos, existem somente algumas poucas horas, em alguns casos, minutos. Então, ninguém decide pelo suicídio e planeja durante meses ou anos, entende? Então, isso tira da família, isso tira de quem está perto a possibilidade de impedir o ato. Entretanto, em contrapartida, o que é para a gente uma razão de esperança, o adoecimento que precede esse ato extremo, esse sim se estende durante muito tempo. Há uma depressão que é chamada de distimia, né, que é uma depressão leve, mas constante, né? Existe a depressão maior, que acontece em episódios acachapantes, mas há uma outra modalidade de depressão, que é chamada de distimia, que ela é levíssima, mas é constante. É como uma espécie de marca, de sombra, que acompanha algumas pessoas. Então, esse transtorno e outros associados ao suicídio, eles são perceptíveis, eles são detectáveis, né? De modo que a gente tem como quebrar a grande dificuldade que impede a ajuda, que é o não pedido de socorro. Então é preciso que as pessoas que sentem, né, alguém que esteja nos ouvindo agora e que se enquadre nesse perfil, ou que tenha familiares, amigos ou pessoas próximas,
em quem se perceba esse colorido, esse tônus, na verdade essa falta de colorido. É preciso que essas pessoas tenham a coragem de pedir ajuda, não é? De falarem. Não é? Existe uma outra informação divulgada pelo senso comum, que é lamentavelmente repetida a todo tempo, não é? Que dizem que assim, deixa quieto, é uma expressão popular. A outra poderia ser o que não tem solução está solucionado, está resolvido, quando na verdade é o contrário. Não é? Não falar sobre uma coisa é dar força a essa alguma coisa. Falar sobre um problema é dissolvê-lo, é pulverizá-lo. Então é importante que se peça ajuda. No ato mesmo de pedir ajuda, aquele que sofre já vai sentir que alguma coisa se afrouxa na tensão, né, na corrente, nas malhas do seu sofrimento, nas malhas de sua angústia. Então é preciso que a gente tenha a coragem de reconhecer que nós não necessariamente temos que viver em nosso cotidiano a ordem de um estreitamento, a ordem de um desconforto. A vida é uma experiência deliciosa, uma experiência mágica, ela pode ser isso. Né? O Guimarães Rosa, no seu discurso de posse, né, na Academia Brasileira de Letras, ele termina esse discurso dizendo exatamente isso. O mundo é mágico, as coisas são saborosas, a vida ela pode e deve, se bem vivida, alcançar no seu cotidiano mesmo, na repetição do dia a dia, uma dimensão de sabor, uma dimensão de prazer, uma dimensão de encantamento. Existem experiências do dia a dia que elas podem e devem dar sentido e orientação à nossa vida. O Albert Camus, que é um filósofo francês, escreveu um livro clássico, né, sobre o tema, sobre o suicídio. Na verdade, um ensaio, né, que está dentro de um livro de ensaio sobre outros temas. O livro e o ensaio chama-se O Mito de Sísifo. E nesse ensaio ele diz que a única questão verdadeiramente relevante para a humanidade não é a questão dos foguetes, não é a questão das redes que já se iniciavam lá no tempo dele, não são as questões ontológicas, não são as questões farmacológicas. A única questão verdadeiramente legítima para a reflexão humana é o que é que faz com que nos atemos à vida, com que nos atenhamos à vida, como Ulisses, que diante de uma tempestade se atou ao mastro para que ele não viesse a pique, para que ele não naufragasse. E a reflexão sobre a direcionalidade, sobre o sentido dessa vida, ela tem que ter, para a gente, um grau de importância. Né? Então, o que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é um mês em que a gente reflete sobre esses números alarmantes de suicídios, mas é também um mês em que a gente é convidado a olhar para o nosso colega de trabalho, olhar para o nosso familiar, olhar para o nosso vizinho, e prestar para ele algum tipo de ajuda, ajudar ele a tirar aquela bandagem que estava na imagem anterior, deixa eu voltar ela aqui para vocês, né? Que impede o pedido de socorro. É ajudar as pessoas a estabelecerem com a vida uma vinculação prazerosa. Mas é também, o Setembro Amarelo, a ocasião de olhar para si próprio, da gente olhar para dentro da gente. Né? Nesse mesmo livro, O Mito de Sísifo, o Camus diz o seguinte, que a questão do suicídio não é só a questão polar, dividida entre quem toma essa atitude e quem não toma essa atitude, entre quem pratica o suicídio e entre quem suporta a vida nos seus momentos de alternância. A questão do suicídio ela também diz respeito às pequenas mortes de todos os dias. Setembro Amarelo é também um convite para que a gente possa, todos nós, mesmo quem não tem isso no horizonte, né, essa possibilidade no horizonte, se perguntar se o seu dia a dia é um dia a dia orientado para a vida ou se é um dia a dia orientado para pequenas mortes, para um cansaço progressivo, para um adoecimento do corpo, para uma vida sem sabor, sem canto, sem mistério. Não é? Quantas canções do Vinícius de Moraes, né, que era um poeta e cantor famoso há algum tempo atrás, não eram apelos constantes para que a gente conseguisse extrair dessa lama turva do dia a dia a possibilidade da gente se transcender, da gente se elevar. Então essa é a questão também. Como é que tem sido o nosso dia a dia, quais são as nossas escolhas. Sísifo, que dá nome ao livro do Camus, era uma figura amaldiçoada pelos deuses, é um mito grego, e ele teve como castigo diariamente precisar elevar essa pedra que vocês estão vendo aí até o alto de um morro, uma pedra pesada, era uma luta diária, uma luta quase que exaustiva, né? Quase que impossível. E quando essa pedra chegava até o topo do morro, essa pedra rolava morro abaixo, passando por cima, inclusive, do próprio Sísifo.
Então era um dia a dia de repetição, era um dia a dia de penúria, era um dia a dia de mesmice, exatamente como muitos dias de muitas pessoas hoje. Então, Setembro Amarelo é um convite à vida, não é? E para a gente finalizar essa reflexão, eu trago aqui 3 aspectos da nossa vida que precisam de atenção, né? Que precisam ser vivificados, que precisam ser enfatizados. A vida, ela é travessia, ela é sempre atravessamento. Então, são naturais as dificuldades que encontramos. São, inclusive, parte da louca aventura dessa jornada chamada vida. O Guimarães Rosa, que é autor dessa metáfora, dessa imagem da vida como travessia, ele dizia assim, no Grande Sertão Veredas, ele dizia, mas cair também não machuca demais, a gente sobe, a gente levanta, a gente volta. Viver é muito perigoso, mas é também delicioso. O outro aspecto da vida é que a vida é alternância. Então a vida ela encontra-se sempre inserida em ciclos que se alternam. Não há um adágio popular, esse sim, calcado em uma grande sabedoria, que se diz assim, que não há mal que sempre dure e não há amor que não se cure. Isso é tirado de uma fábula do Esopo, uma fábula chamada Os Dois Galos, uma fábula famosa na literatura. E não há felicidade que dure para sempre, não há dor que dure para sempre. Então, por mais que estejamos em um momento confortável ou desconfortável, o amanhã é sempre renovação. A página da vida haverá de ser sempre girada, haverá de ser sempre virada, na verdade. E não há com que se ressentir em função disso. E o terceiro aspecto da vida é que a vida é escolha, a vida são boas escolhas. Eu trouxe aqui um outro autor, o Karl Marx, e uma história em que ele, quando ele era estudante no ginásio de Treves, ele foi convidado a fazer uma redação sobre o que era felicidade. E ele disse que o homem feliz era aquele que fazia uma escolha que comportava no seu dia a dia a felicidade própria e a felicidade dos outros. De modo que Setembro Amarelo é também um convite para que a gente reflita, a gente pense sobre o que é que eu escolhi para mim, para o meu dia, para a minha vida. O que é que eu faço na maior parte do meu dia? Isso que eu faço me enche de felicidade, me enche de vida, me enche de alegria, me enche daquilo que Spinoza chamava de conatos, do que o Nietzsche chamava de vontade de potência, o meu querido Freud chamava de pulsão de vida, ou ela me enche de dor, de peso. Lembrando que nenhum ponto em que a gente esteja na nossa vida, ele é um ponto definitivo. Sempre são possíveis mudanças, sempre são possíveis escolhas. O próprio Renato Saraiva é um curso que promove essa experiência de mudança, né? Pessoas que passam por aqui têm suas vidas transformadas também a partir da conquista de um novo emprego, de uma nova meta. Então a gente não tem que ter medo de mudar, a gente não tem que ter medo de virar a página, porque ela será virada fatalmente, queiramos nós ou não. A questão é fazer dessa experiência de vida a experiência de boas escolhas, para que sejamos nós que viremos a página, né? E não sejamos atropelados por isso. E, por fim, Setembro Amarelo é o tempo, é o momento de que nós convidemos, né, as pessoas que a gente entende que precisa a falar sobre seus problemas, né? Existem uma gama muito grande de profissionais, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Em outro momento a gente poderia falar sobre essas diferenças, mas são profissionais da escuta, profissionais do cuidado, que podem e vão ajudar você ou os seus familiares que estejam passando por algum momento de obscuridade em suas existências. E eu finalizo esse momento, né, trazendo para vocês um poema do meu querido Mário Quintana, né? Eu gosto muito de poesia, e ele tem um poema chamado Inscrição para uma Lareira. E nesse poema ele diz o seguinte, ele compara a vida a uma fogueira presente em uma lareira, e ele diz o seguinte, a vida é incêndio, nela dançamos como salamandras mágicas. E nesse mesmo poema, ele diz o seguinte, que o que importa na vida não é o fato de que ao final restaram apenas cinzas, mas é o fato de que antes das cinzas chegarem, a chama foi alta, foi bela, foi forte. Então que cantemos a nossa vida todos os dias, que estejamos felizes de estarmos aonde estivermos, porque a gente não tem o futuro, a gente não tem o passado, a gente só tem o presente. E é nesse presente em que a gente tem que estar feliz, encantado, feliz, em uma experiência de um encontro com aquilo que nos faz bem. Tá certo? Deixo aqui de presente para vocês algumas referências bibliográficas básicas, são 3 clássicos em relação ao tema, tá certo? E deixo também aqui os meus contatos
para o caso de eu poder vir a ser útil, né, para alguém que tem alguma dúvida ou precise de amparo profissional, tá bom? Foi um grande prazer, um abraço para vocês.